Muito boa noite, sejam bem-vindos ao podcast Elas Seguram. Hoje estamos no segundo episódio. Problemas técnicos aqui. Eu sou a Kétila Durli. Nós estamos hoje aqui para apresentar para vocês os nossos queridinhos. Eu sou Mi Vinhoque, corretora de seguros, e junto com a Kétila fizemos o Ela Segura. Muito bem. Hoje nós vamos então começar a trazer para vocês muitas dúvidas que a gente enfrenta no dia a dia, que os nossos segurados, né, os familiares, até mesmo os nossos colegas têm como dúvidas nesses dias de Como a gente fala, né? De Que tem de correria, muito vento, muita coisa diferente. A gente vai falar sobre seguro de vida, que é o queridinho da Kétila. E o seguro residencial, que é o queridinho da Michelle. E por que, Kétila? Por que o seguro de vida é o teu queridinho? Porque, para mim, o seguro de vida é fundamental. Então, a gente protege nossos bens, a gente protege a casa, o carro, mas o que a gente precisa para conquistar um carro, uma casa? A vida, a saúde. Então, hoje, o seguro de vida, além de trazer esta realidade, ele ainda pode contribuir com doenças, uma invalidez. Então, ele é a proteção da renda. Exatamente. E o seu, Michelle, por que o seguro residencial é o seu preferidinho? Então, assim como o seguro de vida, né, é o teu preferido, eu acho que cada corretor se identifica com um produto, né? Não que eu não goste de todos, né? A gente vende todos, gosta de todos. Mas desde o começo, assim, eu acho que quando eu comecei a fazer a venda, eu comecei com o residencial. E aí eu vi que a entrega, tanto no sinistro, quanto quando você vende, as pessoas realmente elas estão seguras, assim, porque você fala, o pessoal busca muito fazer o seguro do quê? A primeira coisa que o carro-chefe, né, de qualquer pessoa vai fazer o seguro você vende seguro de carro, né? E aí depois eu já falo no seguro de vida, que é um dos, né, depois do seguro de carro, eu acho que ele é o mais falado. Mas o residencial hoje, né, principalmente por causa da nossa realidade, da nossa região, que está sendo muito afetada, né, por muitas catástrofes, realmente, para mim, sempre foi o querido. É muito bom. E eu confesso que o residencial, para mim, ele sempre foi muito importante e é um dos seguros que mais tem procura. Porque as pessoas visualizam mais essa questão. A minha casa, tenho que protegê-la, né? Então, é o patrimônio e aí é a chave. Porque o seguro de vida, as pessoas esquecem que para gerar renda é necessário. Mas a gente sabe, né, Kétila, que seguro de vida, né, quando é falado, todo mundo diz, seguro de vida é para morte. Não. Seguro de vida é para quê? Não, seguro de vida é para vida, né? Não é para morte. O seguro de vida, ele é a proteção do patrimônio da vida. Se não é do beneficiário, se não é do segurado, de quem contratou o seguro, é dos seus beneficiários. Que aí, o beneficiário do seguro de vida é qualquer pessoa que você designar ali. Exatamente. Então, para isso, tem a cobertura morte, mas ela serve para sustentar, amparar a vida dos beneficiários. Exatamente. E eu acho que a nossa realidade hoje, né? Tipo, o pessoal, a gente faz o seguro, o pessoal entra no carro-chefe, o carro alto, aí o pessoal já, como tu falou, né, procura muito residencial. E por que eu gosto muito do residencial? Além de ter uma procura, né, relativamente grande, a gente sabe que quando acontece alguma coisa, a gente realmente, as companhias de seguro acabam entregando muito, né? Entra naquela questão de catástrofe, de proteção e tudo. E assim, eu gosto muito. Como que você faz para calcular as coberturas para o seu cliente? Então, Kétila, assim,
agora a gente vai entrar num cenário que o quê, né? Nós estamos aqui para entregar, né? Tanto para o cliente saber se informar que existe seguro, existe para todo tipo, né? Muitas coberturas, mas a gente quer fazer essa entrega também, né? Para o nosso amigo corretor, nosso colega, que às vezes tem muita dúvida, que às vezes deixa um pouquinho de lado, né? Essa questão da venda do residencial. E muita gente, quando me procura, pergunta como, né? Qual cobertura, como é que funciona? Depende muito do que o segurado fala para mim, né? Como é que é a casa dele, como é que é a realidade dele, qual o valor, às vezes, que a pessoa, ela quer gastar, né? Necessariamente ou mensal ou no anual, né? No seguro residencial. Hoje, né, o seguro residencial ele não é um seguro caro, as pessoas às vezes mensuram isso, né? Na questão porque o seguro do auto é muito caro, eu acabo pagando, mas a gente tem que ver que o risco, né, é maior, né? O seguro da casa acaba tendo, nossa casa é um patrimônio, acaba tendo um valor maior e, né, é bem menor o valor do seguro. Então a gente mensura as coberturas conforme o cliente deseja, assim, o valor da cobertura básica, o vendaval que não pode faltar. No meu seguro não falta vendaval. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer também, né? Mas é isso, assim. E eu acho que a gente tem que sempre conversar com o cliente, saber a realidade dele, né? Porque não adianta eu oferecer um produto e não saber o tipo de cliente que é. Então, tem que saber a realidade do cliente, tem que saber o tipo da casa do cliente, tem que saber muita coisa para você mensurar o valor de um seguro hoje. Exatamente, eu vejo isso justamente no seguro de vida. Então, a melhor forma de você descobrir qual é o melhor seguro para você, ou no meu caso, para o meu cliente, é eu conversar com ele, estar ouvindo ele, porque ele vai me dar tudo que eu preciso para montar uma apólice. Porque assim, não adianta, né, Michele, a gente colocar coberturas exorbitantes se a realidade dessas pessoas são diferentes. Exatamente, é o que eu sempre falo. Não é a questão das coberturas do seguro, acho que ela tem que ser conversada com o cliente em qualquer situação, né? Qualquer seguro. O seguro, tanto do residencial quanto do seguro de vida, ele é um seguro que a gente... Eu acho que o papel do corretor de seguros é uma consultoria, né? A gente dá consultoria para o cliente, sentar, conversar, saber a realidade, saber o que o cliente realmente precisa, sabe? Porque não adianta eu botar lá uma cobertura, né, a 1 milhão. Tá, mas será que a tua casa, a realidade da tua residência, ela custa tudo isso? Porque às vezes a pessoa ela não sabe que a casa dele, às vezes é uma casa mista, uma casa de madeira, uma casa de alvenaria, ela não sabe o custo que tem. Então, e aí, às vezes, eu prefiro botar uma cobertura menor, às vezes, para um incêndio, e pensando na nossa realidade aqui da nossa região, um vendaval um pouco maior. Agora, a gente tem feito... O pessoal tem perguntado muito referente a algumas outras coberturas, porque tem dado outros tipos de catástrofe da nossa região, e aí o pessoal tá procurando e perguntando muito, né? Assim como, né, Kétia, a gente sabe que na pandemia, né, que a gente vendeu muito e a procura depois da pandemia acabou sendo, né, bem grande pelo seguro de vida. Como que você, né, você vê essa realidade e o que tu acha que é essencial, assim, para determinar que seja um bom seguro de vida para o cliente? Assim, essas coberturas aqui estão legais mesmo, esse aqui é o que realmente o meu cliente precisa. Olha, as coberturas, eu falo que a essencial, né, é a cobertura à morte, obviamente, né? Porque a gente pensa no todo. Então, o beneficiário que vai ficar, ele vai precisar ter gastos, ele vai ter gastos, né? Com um possível inventário. Então, mesmo que você não tenha herdeiros, algum processo vai ter que se passar, né? Então, você não vai ter herdeiros diretos, mas alguém vai ficar encarregado dessa parte, que ninguém gosta de falar. Mas, óbvio, que aí vai depender muito da realidade de quem está do outro lado. Porque se é uma pessoa que tem família, tem filhos, casa financiada, um carro financiado muitas vezes, os dois possuem renda,
que contribuem, às vezes tem somente um que contribui ativamente com a renda. Então, para essa pessoa, eu vou dar um seguro diferente. Para essa pessoa, eu vou colocar muito mais capital para falta. Porque enquanto ela estiver produzindo, ok. Então, você vai pensar na invalidez também um capital muito bom. Era isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, hoje a gente fala, né, e entrando nessa questão do seguro de vida, que eu acho bem importante, é que, assim, muito cliente diz assim, eu não vou fazer o seguro porque vai ocupar só quando eu morrer. Não, né? A gente sabe que não, né? A gente já falou isso outras vezes, né? E é bom sempre a gente repetir essa questão, porque o seguro de vida não é só pra vida, né? Pra morte, na verdade, né? O seguro de vida é pro segurado em vida. E existem algumas coberturas, né, que a gente pode oferecer pro cliente. Tem várias maravilhas. E não é, exatamente. E não é só, porque mas então tá, invalidez por acidente. Não, tem outras, né? Tipo, então, assim, explica pra nós mais ou menos, Kétila, assim, a cobertura de doenças graves, que a gente sabe que existe, que você manja muito, né? E tem algumas outras coberturas, tipo aquele DIT, né, que é as diárias temporárias, que hoje o pessoal procura. Então, assim, vamos começar pela doença grave, né? As doenças graves, hoje, a gente tem para cada companhia de seguro, ela tem as suas doenças, ela vai elencar um número de doenças. Tem companhias de seguro que fazem até 3 níveis de doenças, então tem uma que vai abranger menos, somente aquelas que... Câncer geralmente está em todas, né? Então, geralmente o câncer é uma das coisas que mais fazem as pessoas buscar essa cobertura. Tá? O câncer é disparado. Então, as coberturas de doenças graves, elas sempre são elencadas e, de acordo com isso, vai aumentar o valor do prêmio, né? Uma cobertura que eu amo é a diária de incapacidade temporária, porque hoje... Para quem empreende, para quem é autônomo, para quem é médico, para quem é dentista, para quem é advogado, muitas vezes você ficar incapacitado, você vai deixar de ter a renda, porque precisa de você. Então, como que você vai lidar com isso? Nem sempre se tem uma reserva financeira, na maior parte das vezes não se tem. Então, hoje, a diária de incapacidade temporária para várias profissões. Algumas a gente sabe que tem restrição, mas para a maioria tem. E é declarado de seguro, né? Até para corretor, porque, Michele, nós não temos férias, nós não temos final de semana. Né? E então, a gente sabe que é muito importante, né? Isso, imagina só você não poder estar ali atuando. O mínimo que a minha responsabilidade como corretora é estar ali para o segurado. Então, como é que a gente vai fazer no caso da nossa falta, se não tem ninguém para substituir? A gente colocar alguém, pagar alguém para gerar essa renda. Que muitas vezes é o caso, nem sempre é para você se manter, mas sim para manter a empresa. Exatamente. Mas, Michele, fale. Seguro residencial, assim, hoje se fala bastante. Se procura bastante. Muito. O que você tem para dizer sobre aquela cobertura que você já falou que o vendaval é muito importante, né? Você já deu esse spoiler. Para mim, na verdade, o vendaval é uma das coberturas mais importantes, né? Mas aquela cobertura, assim, que se o cliente falar, eu não quero, e você sofre... Porque eu tenho essa... Eu tenho uma que, assim, porque tem muito cliente que quer aquela questão do, vamos baratear o seguro. Isso. Eu sou meio que, não é porque sou corretora de seguros, mas eu acho que a gente tem que, como eu sempre falo, né, a gente tem que saber, né, mensurar ali valores. Às vezes a casa, ela é de alvenaria, ela custa lá, sei lá, 1 milhão, 2 milhões. E, mas a minha casa custa 2 milhões, eu não quero uma cobertura menos que isso. Tá, ok. Mas será mesmo que se pegar fogo e tudo, eu preciso disso tudo, desse valor todo? Então, às vezes, não é que não precisa, não estou dizendo isso. Mas, às vezes, a gente consegue mensurar que talvez a cobertura de 2 milhões de incêndio, ela não seja tão necessária, tá? Quanto uma cobertura de vendaval, que hoje é uma cobertura extremamente... E eu não deixo sem, não tem nem como, né? Mas a que me dói mesmo de deixar sem, tá? É o dano elétrico.
Tu achou que eu ia dizer roubo, né? Não, imagina. Porque assim, hoje, eu boto sempre a realidade da nossa região, né? A nossa região, ela é muito atingida por ventos, raios, tá? E muita falta de energia, muita queda de energia. Realmente. E aí, quando o cliente diz assim, não, mas o dano elétrico ficou muito caro. Às vezes, assim, mas aí chega lá e diz assim, caiu um raio, queimou minha televisão, queimou. Então, porque o seguro de vida... E o que você fala? Então, já aproveitando. O que você... Não, eu questiono o cliente, olha, vamos fazer o seguinte então, beleza, vendaval, a tua casa, enfim, custa tanto, vamos fazer a cobertura de incêndio, que essa é básica, né? A gente sabe que a cobertura básica a gente não pode mexer, tem que ter, né? Que é a cobertura básica que é incêndio, cara de raio, explosão. Essa, se você quiser botar lá um valor menor, beleza, mas tem que ter, né? E aí, você vai mensurando conforme as coberturas, né? A porcentagem, né? Conforme a porcentagem do valor da básica, tu vai calculando as outras coberturas, né? Do seguro. Mas a questão não... E o que eu sempre questiono o cliente é assim, tá, e se você tem uma televisão boa, uma geladeira, coisa, se queimar, né? Adianta você ter o seguro para vendaval e se queimar a tua televisão, porque tem uma queda de luz às vezes, ou só um raio, não é um vento, mas, né, acaba queimando, né? Então, essa cobertura para mim é muito importante também, tá? A cobertura de roubo também, tá? Que são coberturas que acabam tendo um valor maior por causa da nossa região, um valor agregado, né? Mas eu acho que a gente tem que também, como tu falou, né? A gente tem que sentar com o cliente, analisar, né, o perfil dele, porque às vezes o que acontece, às vezes o cliente ele mora de aluguel e não sabe nem que pode ter seguro. Exato, tem muitos casos. Tem muitos casos, então assim, quando o cliente diz, eu moro de aluguel, eu disse, então beleza, vamos fazer mais pro teu conteúdo, né? O que nós vamos segurar? Vamos segurar mais o que você tem dentro, né? E aí acaba que o dano elétrico, ou os eletros portáteis e roubo, algumas coisas nesse sentido, o pessoal acaba fazendo mais, né? Do que muito, porque a pessoa acaba não se preocupando tanto com a questão do prédio, não que não se preocupe, mas não tanto, porque a gente sabe que o prédio, né, não é dele. Bacana. Né? Mas ele se preocupa muito daí com as coisas dele dentro. Sim. Não, o dano elétrico eu indico muito e, na verdade, ele é mais elevado o valor. Tudo que você colocar no seguro Agrega. e tiver sinistralidade, que você pensar assim, isso realmente pode acontecer. É por isso que o seguro é mais caro. Sim. Porque geralmente as pessoas trazem essa ideia, então, quando queimou, preciso fazer o seguro. Quando deu um vendaval, tremeu a casa, preciso fazer um seguro. Então, é nesse momento que as pessoas vão buscar e o seguro fica com um valor, sempre vai estar. A nossa região hoje está sofrendo muito até com a questão do aumento de valores, né? Teve todas as companhias de seguros. Isso não é de uma companhia, de todas que a gente trabalha, elas tiveram um aumento muito grande, porque não existe como você manter, eu sempre digo para o cliente, não existe como, né, você manter uma sinistralidade grande, né? A companhia tem uma entrega muito grande de pagamentos, então, para eles manterem todos esses clientes, né, eles tiveram que aumentar, né, o valor das coberturas. Mas aumentou quase 50%, 100%, aumentou. Teve casos que aumentou, principalmente nas casas de madeira e mista na nossa região. Não existem muitas companhias que estão fazendo, né? Tem companhias que nem fazem mais a casa de madeira e mista, justamente porque eles não querem assumir esse risco, né? De ter que pagar. Porque na nossa região sofreu, e nos últimos 2 anos, né? Isso é estatística, né? Que nos últimos 2 anos nós tivemos muitos incêndios, né? E muito vendaval. E aí, ventos, a nossa região entrou numa zona, né? Na zona de risco até de tornados. A gente não se falava isso. Pra mim, tornado era lá nos Estados Unidos, quando a gente via em filme, né? Nós estivemos aqui perto, né? Eu tava do lado de Xanxerê, então isso aí. Acho que você já passou por isso, né? Mais próximo. Mas a mesma coisa é o seguro de vida, né? Que na pandemia, que você falou lá no início, a pandemia, ela trouxe muita vontade, despertou o interesse das pessoas em seguro de vida, porque nós tivemos alta mortalidade. Então,
vem ao encontro do que eu acabei de falar. Quando você se depara com uma realidade maior, tá ali batendo na tua porta, você vai atrás. Então é por isso que a pandemia, hoje o Brasil aumentou bastante o número de apólices de seguro. Mas é uma estatística que eu até fui pesquisar e é realidade. É só 17% da população Não, do é Brasil uma vergonha. que procura e tem seguro de vida. É uma vergonha mesmo. Mas é assim, ó, na verdade é a questão de planejamento, né? O brasileiro em si, ele não tem a cultura de se planejar, né? Então nós somos daquele que vamos ver se tem. Então depois se tiver. Então exatamente por isso que o seguro de vida ficou. Eu tive uma procura muito grande, eu acredito que você também. Na pandemia, a gente teve procura grande de seguro de vida quando morria alguém, né? Exato. Vamos ser bem sinceros, né? Morria alguém, ia lá no velório e tinha aquela questão de, mas o fulano de tal tinha seguro, eu acionei lá a assistência funeral e tava tudo certo, né? Pagou tudo, não tive custo. Eu fiz a pólice a rodo, assim. Sim. Porque o que eles estavam procurando? Assistência funeral. Né? Porque o pessoal tava com medo. E realmente, o custo, como a gente falou, né? O custo do ficou grande, ficou elevado. Né? Hoje, um funeral no Brasil não é barato. A gente sabe disso. Né? Com mínimo de 10, 15 mil reais você não faz. E todas as companhias de seguro a gente sabe, né? Que tem. Sim. Todas elas têm. E é uma cobertura tão baratinha. A assistência funeral é uma cobertura que eu falo que deve se ter. Apesar de muitas pessoas acabarem esquecendo que tem, isso é uma coisa que quando o meu segurado tá ali, ele fechou comigo, eu vou lá e falo. Tem que dar o meu número para a sua pessoa de confiança. Tem que, então tu tem esposo, dá o número pro esposo, fala que se acontecer algo comigo, você tem que ligar no momento, porque a dificuldade das pessoas é falar sobre isso. Exatamente. É conversar com os seus parceiros, com o pai, com a mãe ou com seus filhos, né? Eu escuto muito assim, meu Deus, eu vou fazer o seguro de vida, mas Deus o livre que a minha esposa não saiba. Mas, às vezes dá até na brincadeira, mas aí você para e pensa, não, a primeira pessoa que tem que saber que tu tem seguro é a tua esposa, é teu filho, é alguém, porque eu gosto muito, e realmente, como tu falou, eu gosto muito da assistência funeral, e eu acho que é ali que você sabe que, né, entrega o produto, muitas vezes, pro teu cliente, infelizmente, né, que Sim. Mas aí é onde você ampara a família no primeiro momento. Mas, e assim, é a dor da pessoa, né? Então, a gente fala de seguro, é a dor da pessoa, não adianta. A gente tá trabalhando ali no dia a dia, se a gente não colocar essa situação, porque a gente já viu. Então, é fato que você precisa ver, você precisa estar perto quando acontece com alguém perto. Essa questão de, eu vou deixar tudo pra ele, ele vai me trocar por outro, ele vai usar o valor. A primeira pergunta que eu faço, então... Mas a senhora ama o seu esposo, o seu cônjuge? Porque se você se preocupa com o bem-estar dele, hoje a tua renda vai fazer falta para essa pessoa, porque hoje no seio familiar, geralmente é 50-50 ou 60-40. Mas pensa o que não vai fazer porque vocês assumem dívida junto, é mercado. Às vezes não precisa nem ser coisas grandes, mas o próprio aluguel. Exatamente. Então, você mora com o seu... tem o meu parceiro ali. Eu divido o aluguel. Eu divido a água, eu divido a luz. Então, por quanto tempo eu, além de estar sofrendo, eu ainda preciso pensar nesse lado do financeiro. Sim. E aí é para tudo, né? Tipo, às vezes... eu acho que pega muito mais quando a pessoa tem filhos, né? Tipo, eu sempre bato nessa tecla do... e daí? Tu tem filhos? Eu tenho. E você vai querer deixar... É uma pergunta que eu sempre faço. E você prefere deixar os seus filhos tua esposa bem amparada pra ela não botar ninguém dentro de casa junto com teus filhos por um bom tempo? Exato. Ou tu prefere que ela, às vezes, no desespero de ter que, né, não ter condições e tudo, e ter que... Colocar uma terceira pessoa, né? E é complicado, acho que. Só que é aquilo que tu fala, né? Tipo, a gente... Quando se fala em seguro, a gente toca muito
toca às vezes num assunto que não é muito legal, assim, seguro de vida. Mas não é só o de vida, né? Todo tipo eles. toda vez que você fala em seguro, né, as pessoas já ficam assim. Então, a gente tem tentado, né, mudar essa cultura, que a Artilet Falar sobre, né? Porque é muito importante falar sobre isso. Porque é igual um relacionamento. Quando você tem uma dor, quando você tem um problema, ou você pode vir a ter um problema, você precisa conversar sobre. Você precisa fazer uma rota, uma estratégia para que não venha a falência. É a mesma coisa, é a mesma lógica. É a mesma coisa, quando eu falo do seguro, a gente fala, tipo, seguro de vida, seguro residencial, seguro do carro, porque às vezes você... Todos os seguros. Às vezes até, tipo, na questão ali do seguro residencial, tipo, eu gosto muito isso, né? É meio que, né? Não, nem dá pra perceber, né? Mas aí, na questão junto com o residencial, acaba entrando o seguro patrimonial, né? Porque às vezes a gente fala com o empresário e o empresário não tem, né? Tipo, o seguro, às vezes, da empresa, né? Da empresa, eu digo, do prédio. Às vezes daí tu pergunta, tá, mas e se pegar fogo aqui tua mercadoria e essas coisas, né? Então, tipo, ou às vezes até molhar e não dá, fazer alguma coisa. Então, tem cobertura para tudo, né? E a questão do seguro de vida é a mesma coisa. É uma das perguntas, assim, que eu vou te fazer. Tu tem muita dificuldade... A gente tem, eu sei, porque eu também tenho. A gente tem muita dificuldade, às vezes, né? De conversar com o empresário e mostrar para ele o quanto o seguro, tanto patrimonial, quanto o seguro, e principalmente seguro de vida, né? Para os funcionários dele, é importante. E às vezes eles dizem, não vou fazer o seguro de vida pro meu funcionário. Mas e por que é importante? Nossa, o seguro de vida... Vamos falar, empresário pensa em empresa, né? Empresário ali, um PJ, você tem que falar com ele o quê? Números. O que ele vai querer? Se você é empresário, você não tem o seguro de vida para o seu funcionário, faça um mínimo de pesquisa, pensando, assim, coloca lá TJSC, aqui no nosso caso, em Santa Catarina, e busque quantos processos existem de dano moral, de indenização por conta de acidente, de trajeto de percurso ao trabalho. Se acontece, às vezes, assim, não tem risco dentro da empresa. Então, mas no ir e vir do trabalho, pode acontecer. E se acontecer, é responsabilidade total do empresário, da empresa. Então, se você colocar ali que muitas vezes ele pensa, o seguro vai me custar R$1.000 por mês para fazer para tantos funcionários. R$1.000, Kétila, sim, tu sabe quanto que vai dar lá se um funcionário ficar inválido por conta de um acidente? E aí a gente entra na questão também, daí eu falo muito do patrimônio, né? Que agrega também. Algumas coberturas do seguro, tanto do residencial quanto do seguro patrimonial, né, para empresas, eles têm as coberturas de responsabilidade civil, né? Às vezes o cliente me pergunta, mas o que é a responsabilidade civil familiar, né? Tipo, é tudo que acontecer dentro da tua casa com um terceiro, você é responsável. Tá? Aconteceu um caso bem... que eu até achei que eu disse, não, vou acionar, mas talvez, né, não sei. Um cliente na casa, com responsabilidade civil, ele mandou pintar o portão, um terceiro pintar o portão, e o carro do vizinho que estava do lado acabou pegando aquela tinta, né, que vai do portão. Aí ele me acionou e disse, olha, Michele, aconteceu isso, será que... Eu disse, olha, eu acho que sim, porque isso é uma responsabilidade civil tua. E eu digo eu acho, tá, porque às vezes a gente diz assim, quando a gente vai fazer o sinistro, a gente nunca dá certeza, né? Não dá. Mas nessas questões, né, de responsabilidade e tal, daí, tipo, ele me mandou as documentações, a gente entrou, em 15 dias estava na conta dele o valor, porque ele acabou se incomodando, né, com o vizinho, por causa de uma coisa assim, pequena, que era só para polir o carro, mas era o valor, tipo... Então, assim, quanto agrega o teu seguro, né? Tipo, não é só o vendaval, não é só o dano elétrico, é algumas outras coisas que, se você procurar, você sabe, a gente resolve. No patrimonial, eu procuro ler muito, eu gosto muito. Então, assim, tipo, a questão das responsabilidades civil, né? Responsabilidade civil do patrão,
responsabilidade civil do empresário se acontecer alguma coisa, se o teu funcionário fizer alguma coisa para o terceiro, às vezes num restaurante, às vezes numa outra empresa. Então, todos os seguros e a responsabilidade civil acaba juntando com um seguro de vida, com uma parte da responsabilidade, né? Paralelo. É tudo muito paralelo. Então, eu acho que tem que ter seguro para tudo, né? Que tem, né? Tem seguros para tudo, né? Mas se hoje eu fosse renovar com você a minha apólice de seguro residencial, o que você ia falar para mim? Você conhece a minha realidade. O que você falaria assim, Kétila, se atente nisso, essa é a cobertura. Essa parte que eu vejo que nós, corretores, a gente tem muito mais a parte de consultoria, porque a venda mesmo, ela é um pedacinho bem pequeno, porque a maior parte é a consultoria. Porque a gente está o tempo todo prestando consultoria. E por isso que eu te pergunto, qual que é a cobertura que eu venderia para hoje, no seguro residencial, aquela cobertura assim, Kétila, não pode faltar. No teu caso, eu sei que na tua casa você mora em apartamento, né? Eu acho que numa cobertura de apartamento, tá? Falando em apartamento, eu não deixo faltar a responsabilidade civil familiar, porque acontece muito, tá? De você, o vizinho molha o gesso, acontece alguma coisa, paga. A responsabilidade civil, a ruptura e tubulação, que eu acho super importante também, porque... eu adoro essa. Eu também gosto muito. E às vezes a gente até... né, ruptura... E é super barata, né, a cobertura. E o que acontece? Mas o que é a ruptura e tubulação? A ruptura e tubulação é se você precisar lá quebrar a parede, arrumar, consertar vaso, pia e tudo, né? A cobertura de seguro cobre, né? Eu acho que é bem importante. Então, assim, pensando num apartamento, né? Tipo, responsabilidade civil, ruptura e tubulação, vendaval... Porque você... o pessoal, mas vendaval no apartamento? Sim, vendaval atinge apartamento. Sim, já peguei apartamentos que quebrou todos os vidros, por causa de um vento. E não foi um tornado, foi só um vento. Então, eu acho que todas as coberturas... Eu sou muito suspeita, né, Kétila? Não, mas eu falei, era só uma. É aquela assim que tu falou assim, ó, essa aqui você tem... Dano elétrico. Eu não abro mão do dano elétrico. Principalmente apartamento, e responsabilidade civil também é uma coisa que eu não abro mão. Responsabilidade. Porque eu acho que cada vez mais... É interessante, porque a maioria dos corretores trata essas duas coberturas, na verdade, tanto ruptura de tubulações quanto a responsabilidade civil, como qualquer coisa. Não, mas eu acho que eu não trato, não, sabe? Eu acho que a ruptura de tubulação é muito importante, sim. Eu sei que... Porque quando você acaba acionando, né, para o cliente, quando você entende qual que é a cobertura. Porque a gente fala assim, mas não oferece ou não... Mas é que talvez eu vejo dessa forma, né? A gente estuda muito, algumas pessoas estudam muito só aquela básica mesmo, né? Que é o incêndio, o vendaval, o dano elétrico e... agora está se falando muito em alagamento, por causa da nossa realidade em algumas regiões e tal, do alagamento. Então, assusta, né? Mas aí a gente tem que tratar todas as coberturas de uma forma importante. Para apartamento, realmente eu não abro mão da ruptura de tubulação e da responsabilidade civil. Do dano elétrico nem se fala, né? Porque eu sempre boto muito na realidade da minha realidade, onde eu moro, e a realidade da nossa região. Tipo, a nossa região tá com muita catástrofe, tem muita coisa. Não tem como a gente não ter, sabe? Tem como não ter um seguro. Nem que seja pequeno, sabe? Às vezes não vai. Esses dias um senhor chegou, mas eu não... Então, assim, tu não quer fazer muito alto, você não tem condições de pagar um seguro muito caro, tudo bem, não tem problema, né? Mas pelo menos ameniza o teu... a tua perda, né? Mesma coisa no seguro de vida, tu nunca vai trazer de volta a pessoa. Não. Mas pelo menos vai amenizar. Mas a lesão, a dor acontece, né? Então, no seguro de vida, a dor vai acontecer, no seguro de auto, porque você vai ter o problema. Mas a diferença é a solução que você tem, que você já planejou para o problema financeiro, obviamente, né? Então, a questão que a gente sempre traz, seguro é visando proteção do patrimônio.
a gente é seguro de vida, é pra vida e tal, pensar, Mas eu tenho... é patrimônio, é pensando no financeiro da sua família, no seu financeiro. Então, isso eu considero Eu acho muita gente hoje, né, e eu acho que todo mundo, né, se você não tá bem financeiramente, eu acho que nenhuma área da tua vida vai tão legal. tudo É. é difícil. É tudo um pouco mais difícil. Porque às vezes, você não tem... É por experiência, né? Tipo, a gente sabe que, assim, acontece, a gente tem altos... A gente é nova, mas a gente sabe que tem altos e baixos. E a gente... E quando você vê que tu tem uma estrutura financeira, que tu sabe, agora tá legal, tá tudo bem. Mas se acontecer alguma coisa, você sabe que tá amparado, ok. E é complicado a gente mensurar valores e falar que não precisa disso ou não precisa daquilo, porque sempre vai precisar de alguma coisa no seguro, né? Sim. E Na verdade, é sempre essa questão. É um meio termo, não é bem um meio termo, mas é você pensar, ouvir o que a pessoa precisa, porque ela vai te dizer, então ela vai te dizer a realidade. Você, obviamente, não vai colocar um seguro de R$500 para pessoa que ganha 2.500, né? Então, é óbvio que você não vai fazer isso, né? Então, você vai pensar, o R$500 do seguro residencial, tu parcela em 10 vezes para o ano todo. É diferente de um mensal de seguro de vida, que às vezes tem seguro de vida que as pessoas fazem com bastante cobertura. Hoje, existe uma cobertura que eu quero falar, que é a diária de internação hospitalar. Essa diária de internação hospitalar, ela é relativamente nova no Brasil e muito tem se falado pela questão de fraude, né? Então, trazendo esse assunto aqui, que se você fica muito preocupado com o valor do seu seguro e muitas vezes você reclama da burocracia que é para você receber, às vezes, porque eu demorei muito. Nós temos fraude, assim, inúmeras. gigantesca. É coisa assim, não é só o brasileiro, é nível mundo, mas no Brasil, no plano de saúde, você sabia que ano passado foram registradas mais, assim, sentenciadas, mais de 2.000 fraudes em plano de saúde. Mas é que assim, é aquela questão, né? A gente fala na questão Brasil, né? O jeitinho brasileiro. E aí a gente, quando fala assim, porque aumentou o valor do seguro para casa de madeira. Gente, aumentou o valor do seguro para casa de madeira porque, assim, não vamos generalizar, mas é que tem aquela pessoa que fez o seguro e botou fogo na casa. Também também então, influencia, né? Influencia. Então, assim, a fraude hoje, né, tipo, acontece. Existiu há muitos anos em algumas regiões, existia a questão das pessoas fazerem o seguro de vida. Aí tá aí que você deve saber dessa história, né? Em algumas regiões. Elas faziam o seguro de vida contra invalidez, faziam um capital segurado, né? Razoável. E lá se cortavam o dedo, se cortavam a mão, metade de um braço. Gente, existe, sabe? E isso imagina a pessoa ter coragem de cortar um membro, metade de um membro para receber dinheiro, sabe? Então a gente diz, seguro não é para você ficar rico. Isso. E não é para você ir lá cortar a mão, né? Ou o dedo, ou enfim. Não é para você. Não é a intenção. Acontece. Então assim, tipo, claro que sempre aquela questão que é isso que eu ia te falar agora, ia te perguntar. As coberturas de invalidez. A gente sabe que daí é aquela questão, né? O cara vai lá e corta o braço, vai lá e corta o dedo. Aí eu tenho uma cobertura de 500 mil de invalidez. Vou receber os 500 mil? Aí depende, né? Depende da invalidez. Você tem a invalidez, vamos lá. Tem a invalidez temporária, tem a invalidez permanente, tem aquela invalidez parcial e tem a invalidez total. Meu Deus! Tem a por doença. E existem dois tipos de coberturas diferentes, né? Que muita gente, e muito corretor mesmo, às vezes muito corretor não sabe, né? Que existe também nas próprias companhias, né? Você põe lá invalidez parcial ou total por acidente e tem a outra cobertura que é por doença. Exatamente. Né? E daí, tipo, opa, né? Mas eu não tinha invalidez. Peguei um caso uma vez de uma senhora, disse assim, mas eu tenho meu seguro contra invalidez. Eu disse, mas o seu seguro contra invalidez, ele é por acidente. Ele não é por doença.
E a senhora ficou inválida por causa do braço, né? E aí a pessoa acha, né? Essas coberturas é a mesma questão da diária de incapacidade, diária hospitalar, perdão. Também são novas, relativamente novas, na verdade, porque não se falava muito, não se tinha em todas as companhias. E também você vai ter, cada apólice de seguro vai ter uma palavrinha às vezes. Por isso que eu trouxe o total, o permanente, o parcial, porque às vezes tem companhia de seguro que vai te oferecer uma cobertura de invalidez total, apenas. Então, significa que você tem que perder 100% ali, tu vai ter que perder a sua função. Então, ficar cego tem que ser dos dois olhos, né? Tu não perder só de um lado, não vai te acontecer nada. Então, mesma coisa da função motora, as pernas, se perder apenas um membro, não vai receber, porque é total. Então, é um detalhe muito importante. E, geralmente, invalidez não tem aquela invalidez temporária. Aí, para essa temporária, tem a diária de incapacidade temporária. Mas não é regra que tenha no teu seguro. São cláusulas que você tem que pedir. Muitas vezes as pessoas imaginam que tem. Tem gente que acha que seguro de vida muitas vezes é plano de saúde. Vem que quer reembolso porque precisou fazer uma cirurgia. Exatamente. Porque teve um problema, uma apendicite, foi lá, fez a cirurgia e queria reembolsar. Não, seguro de vida, dependendo do seguro que você tem, das coberturas que você tem, aí sim, basta tudo isso conversando com o corretor ou pegando a sua apólice. Por isso que eu digo, a gente tem que usar muita consultoria, né? Tipo, hoje o corretor de seguros tem que ser um consultor, tem que trabalhar muito nessa parte, porque até mesmo na questão do residencial e do patrimonial, o cliente às vezes acha que tem ou não entende direito qual que é a função de cada cobertura, né? Eu tenho um seguro da casa, cobre tudo. O meu seguro da casa... o meu seguro da casa é 1 milhão, tá? Aí eu digo, tua cobertura básica é 1 milhão. Não, meu seguro cobre 1 milhão. Não, teu seguro não cobre 1 milhão. Ele cobre 1 milhão reais se tiver incêndio, queda de raio e explosão. Mas queda de raio se queimar alguma coisa? Não. Queda de raio que queimar, quebrar. Porque existe o raio que cai e racha a parede, né? Queima, racha a parede, quebra a parede. Ele tem que deixar vestígios. Tem que deixar vestígios. Aí a queda de raio que tem no dano elétrico, ela é uma queda de raio que queima eletrodomésticos, né? Pela fiação. E aí é pela fiação. Então, tem coisas, né, que a gente tem que explicar e às vezes o cliente, na cabeça dele, ele imagina que tá em 1 milhão. Aí dá um tornado lá, leva a casa, chega lá com a apólice. Mas eu tenho meu seguro paga 1 milhão. Não. É bem falado. E isso é muito falado. Que é o tornado, o furacão. Ele não tá... Temos, né, o furacão. Ele não tá na cobertura. E isso, às vezes, eu pego muito corretor que não sabe. Que é verdade. A cobertura de básica é para incêndio, queda de raio e explosão. E a cobertura de vendaval, ela tá inclusa daí o vendaval, ciclone, tornado, granizo. Mas se levar minha casa, se levar a tua casa, vai pagar a cobertura do vendaval, não vai pagar a cobertura da básica. E aí a pessoa não sabe. E aí, assim, não é nem... Às vezes a pessoa não sabe ou não lê a apólice, ou porque o próprio corretor não dá uma certa consultoria, ou porque é vendido por pessoas que não são corretores de seguro. Porque a gente sabe que hoje tem muitos lugares que vendem que não são corretores, né? E que eu tenho funcionários que eu preparo eles para trabalhar para mim. Você também tem. Mas, assim, tem lugares que as pessoas não se preparam, né? Que simplesmente tem que vender o seguro. Exatamente. E aí a pessoa não sabe, às vezes não sabe nem aonde procurar quando acontece alguma coisa. Mas se você tem um seguro, vá lá, peça a tua apólice e olhe bem o que você tem, tire as dúvidas com o seu corretor, porque isso é muito importante, porque não adianta você pagar um seguro e não saber exatamente se aquilo supre a sua necessidade. Então, nós hoje, quantos casos eu vejo diariamente, a pessoa vem reclamar para mim muitas vezes que de um outro corretor que eu não sabia que não tinha, mas muitas vezes a gente até fala,
É, Mas exatamente. muitas vezes a pessoa que tá do outro lado também não tem. E ela não quer escutar. Ela também vai ficar pensando assim, não, mas é muita coisa, muita informação. Não é. Tire um tempo, avalie tua apólice. É muito importante. Exatamente. Tem uma cobertura na verdade, no patrimonial, que dá bastante polêmica, que é impacto de veículos. Essa cobertura Porque, assim, se escorra sobre. Porque na verdade o que acontece, né? O impacto de veículos é meio complicado, né, Kétila? Porque, primeiro que a cobertura, às vezes, depende da companhia, ela tá no vendaval. Depende da companhia, ela tá na básica. Depende da companhia, ela tá... Depende da companhia, ela tá assim, vendaval com impacto de veículos, vendaval sem impacto de veículos, né? É isso. Então, assim, impacto de veículos, ela é uma cobertura que já diz, né? Impacto de veículo. É porque bateu um carro lá na tua casa, mas não pode ser o teu, né? E aí a pessoa confunde, acaba que... Eu tive um caso, até comentei hoje à tarde, né, no local onde eu tava, que eu tive um caso de um senhor que foi o carro dele que bateu no portão. Mas ele conseguiu comprovar que realmente ele, tipo, acabou saindo e ele tinha puxado o freio de mão e acabou batendo no portão e derrubando. A companhia pagou? Pagou, tá? Tipo, a companhia, o que que acontece? Não é que eles se negam a pagar, né? É que eles vão, eles fazem vistoria, eles fazem, tipo, uma auditoria pra ver se realmente aquilo é verídico, né? Porque às vezes você vai lá, bate teu carro no muro pra derrubar o muro mesmo, né? E pra ver se a companhia vai te pagar pra você arrumar o muro. Porque hoje pra te construir um muro é caro. Exatamente. Então, assim, impacto de veículos, na maioria das vezes, tá? Na maioria, não. O que está na condição geral é que tem que ser impacto de veículos de terceiros, né? Um veículo de terceiro veio e bate na tua casa, então, na tua residência, no teu patrimônio, né? E acaba danificando. A regra é A regra é essa, mas a gente consegue, dependendo da situação, o cliente consegue. Porque às vezes, porque eu sempre digo, a companhia sempre vai avaliar a situação do cliente, né? Tipo, realmente, eu tive um caso e tipo, tinha na rampa, ele tava com o freio de mão puxado e nitidamente ele saiu do carro, o freio de mão puxou e desceu, assim, sabe? Tipo, até inclusive tinha câmeras, então. Assim, dava pra constar que realmente foi constatado que realmente, né, nessa questão ali, tipo, não teve, né, nenhum tipo de problema. E eu cogitei essa porque é uma das coberturas que mais geram dúvidas exatamente para os próprios corretores. Porque muitos corretores não leem o que tá lá na condição geral, porque muitas vezes nem tá explícito, algumas vezes está, mas outras não. O impacto de veículo tem, por exemplo, uma que trabalha mais com a parte de seguro agrícola, que ela nem traz ali muitas vezes. Então, ela vai ter só lá na condição geral para você achar onde está o impacto de veículo. Por isso que eu te digo, tipo, tem algumas companhias que tá explícito o impacto de veículos, tem algumas que não estão. Então, assim, acho que a gente, como corretora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é primeiro você ler o portfólio do produto, né? E se você tem dúvidas em qualquer cobertura, porque a questão da cobertura, em cada companhia é diferente. Então, mas é que na companhia X lá eu tinha assim. Tudo bem, tu tinha assim lá na companhia X, você vai mudar pra companhia Y diferente. E não é só um ramo, né? Todos os ramos são assim, o seguro de vida... No seguro de vida, então, nem se fala. Cada cobertura é carência. A carência, que é uma coisa que a gente fala muito no seguro de vida. Muitos têm dúvida e ficam perguntando, porque assim, o que pode gerar um dano maior para a seguradora, tá? O que gera mais imediato, a chance, por exemplo, uma diária de incapacidade, geralmente vai ter uma carência maior. Sim. Porque ela tem 6 meses, né? Exatamente. Então, a companhia, ela não tá ali também só para dar dinheiro para as pessoas. Então, ela precisa dessa contra-receita. Então, ela precisa ter mais receita para continuar indenizando os segurados. Exatamente. E nisso, a gente tem que focar. E aqui, né, o nosso bate-papo é sobre isso, para trazer para você que está aí do outro lado
essa questão para você analisar quando você pensa, meu, mas é tão caro, é isso, é aquilo. Mas existem contrapartidas, né? Existem contrapartidas e a gente precisa analisar. E essas coberturas e essas carências, tudo isso vem para poder trazer o acesso. Porque até pouco tempo não se falava em nenhuma dessas coberturas. Era realmente morte e Morte, no máximo, que nem a gente diz ali, uma assistência funeral e uma invalidez, né? E geralmente a invalidez que tinha era total, como tu falou, né? Total por acidente. E aí a pessoa ficava doente, achava que estava lá inválida e ia receber alguma coisa e acabava, não, opa, né? Não é assim. E salientando, é invalidez, não é uma doença. Fiquei doente e posso receber. Você tem que... E aí, eu até teve uma questão que me perguntaram, né? Que disseram assim, tá, mas na invalidez, eu preciso ficar inválido totalmente por quê? Né? Porque assim, o que acontece? Às vezes você trabalha com alguma coisa, né? E aí você ficou inválido, incapaz de trabalhar como aquele naquela profissão, ou ficou cego, enfim. E aí eles pagam, aí se o teu seguro tiver, ele vai pagar parcial ou total, dependendo da tua invalidez, né? Explique para nós. O seguro, a invalidez, se ela for invalidez, lá no título tiver invalidez permanente, total ou parcial por acidente, qualquer acidente que causar uma invalidez. Nas condições gerais, daí vai ter perda de membro, de dedinho, enfim. Que aqui a gente demoraria muito tempo. Mas vai ter uma tabela. Quando você vai fazer o seguro, já peça, me dá essa tabela. Que é uma tabela que tem um nome bem estranho. Tem um nome muito bonito, então vamos lá. Mas ali vai estar. Então, a invalidez. Tu não vai falar o nome da tabela? Não. Ah, mas todo mundo sabe. Ah, mas ela é um nome bonito, né? É um nome feio, mas ele é um nome real, né? E às vezes ela tá até na pólice de seguro, né? Como é que é o nome da... Falei o nome. A tabela do açougueiro? O nome é a tabela do açougueiro. Eu acho muito engraçado, né? Mas aí quando a gente fala isso, né? A tabela do açougueiro, e tem algumas companhias que na condição geral já estão lá, a tabela do açougueiro. Infelizmente, né? Porque é uma forma bem pejorativa. Mas o detalhe, na invalidez por doença, tem uma nomenclatura, um nomezinho lá que faz diferença, que é funcional. Aí que se encontra também outro detalhe. Se ela é funcional, obviamente, parece óbvio, mas para muitas pessoas não é. Então, a invalidez funcional por doença vai ser apenas de doenças causadas diretamente à atividade do segurado. Então, ela vai estar diretamente ligada. Por isso que a gente diz, é muito bom esclarecer, né? São muitos detalhes. E você sentar e perguntar. Eu adoro quando o segurado vem e começa a ficar perguntando, porque eu sei que a chance depois dele ficar insatisfeito é menor. Porque se a gente faz um seguro para a pessoa nem te pergunta nada, não, quero sim. Quando acontece algo, a pessoa vai ficar totalmente perdida. Eu tento esclarecer, tento abordar os principais aspectos, mas não tem como, né? Se não parte da pessoa, analisar e perguntar. Tem gente que diz, eu só quero um seguro mesmo pra, né? Se acontecer alguma coisa, né? Exatamente. Aí isso acontece também no patrimonial. Não, faz aí, qualquer coisa ali, que, tipo, né? Um valor ali que tu acha que... Não é um valor que eu acho. É o valor que você... Né, que você precisa, e o valor que custa para você. Porque às vezes você tá lá, você tá pagando um financiamento numa casa, você tá pagando financiamento no carro, você bate e, tipo, agora voltando ali no patrimônio, falando do carro, né? Tipo, o pessoal tem algumas coberturas que confundem também, né? Que uma coisa é pagar 100% da FIP do teu veículo, outra coisa lá é os danos corporais e materiais, né? Porque daí a pessoa diz, mas tem 100 mil aqui, se acontecer alguma coisa nos danos materiais, tu vai pagar 100 mil do meu carro? Não. Se teu carro custa 30, vai pagar 100 mil da FIP, né? Então, aí a pessoa... Tem muita gente ainda no seguro do auto que confunde essa questão, né? Então, e aí, por isso que a gente diz assim, procure o corretor, procure se informar, procure saber, né? Porque é bem importante. E aí, Kétila, a gente fez, né? A gente sabe que a gente fez algumas perguntas, deixou uma caixinha de perguntas a semana passada lá no Instagram.
para algumas pessoas, né, perguntarem Isso se aí. quisessem alguma coisa, né. E aí teve 2 perguntas, assim, que eu achei bem 3 perguntas, assim. Uma que foi de uma pessoa, assim, que a gente conhece, assim, e ela pediu: "Qual história te marcou mais no sinistro de vida?" No sinistro de Sinistro de vida. Na verdade, foi o acionamento de uma assistência funeral, que o cliente, me ligou, eu estava trabalhando, ele solicitou para mim, ele pediu: "Minha esposa não está muito bem, está no hospital, precisa o que que eu preciso fazer para acionar?". E nesse momento, com toda a dor dele, né, nesse momento para mim foi, assim, algo muito dolorido dizer para ele que não tinha dado ainda o período de carência, porque na época ele contratou um seguro com carência para morte natural, e ainda não tinha sido decorrido. E ela ficou doente, foi para o hospital e tudo mais nesse meio tempo. E eu falei para ele: "Olha, a gente pode acionar assistência funeral, mas a cobertura que foi contratada para morte não vai poder ser acionada, porque não deu". Ele, assim, não brigou, porque eu tinha explicado para ele, mas isso cortou o meu coração, sabe, porque quando eu vendo o seguro de vida, eu penso muito nisso, eu penso muito na dor de quem fica, na dor porque ele nos últimos dias no hospital teve que gastar o que não tinha, ele parou de trabalhar para ficar ao lado dela, então a gente sabe a dor que é. Talvez se eu tivesse insistido para ele fechar um pouco antes, teria dado, né, o tempo. Então eu faço isso por conta da carreira, todo mundo quer ganhar, mas esse lado, acredito que é por isso que eu gosto muito do seguro de vida, porque o seguro de vida ele traz para mim muitas memórias, porque a família por parte da minha mãe também são muito pobres. Então eu, quando comecei a minha história lá no início, a gente não tinha muito, né? Eu nunca passei fome, graças a Deus, mas a família da minha mãe sim, a minha mãe também passou muita necessidade, a família do meu pai também. Então, e por conta que lá antigamente não se falava em seguro de vida, muita gente é enterrada como indigente ainda. Exatamente. Então, essa é a história que para mim mais marcou, porque eu consegui ajudar a assistência funeral, ele me agradeceu depois, enfim, mas foi o saber que ele ainda não podia ter acesso. E nisso eu quero te perguntar, então, para ti, qual que foi a história mais inspiradora que você teve no seguro residencial e que provavelmente foi aquela que também que o cliente te tocou mais, né? Eu acho que quando eu sempre falo, né, quando tem sinistro, né, eu acho que é o que mais toca, né. No primeiro pod ali, eu falei, eu cheguei a falar dessa história que foi próximo do Natal, e eu tinha feito seguro, a casa era de madeira, enfim, ela já tinha um tempo. E ligou e disse assim: "Olha, Michele, pegou fogo, eu estava desesperada, e a gente tinha uma certa cobertura legal, tal, pagou-se o valor para ela". Mas o que mais me impactou em tudo isso foi ela dizer para mim assim: "Olha, nem todo o dinheiro, eu sei, eu vou reconstruir minha casa, tudo, mas não vai me pagar as memórias que eu tinha", porque eu tenho uma filha, ela tinha uma filha bem pequena e uma filha de uns 15, 16 anos. E ela disse assim: "Eu não vai me pagar aquilo ali. Aquelas memórias que eu tinha, fotos, documentos, todas essas coisas, isso não vai pagar". Amenizou pra ela, daí, tipo, é isso que me toca, porque, tipo, eu fiquei pensando. E aí a gente fala do seguro, que tem, né, a questão patrimonial, tudo, que ela tava qual que era o abalo dela? Claro, ela queria construir a casa, ela queria tudo, mas mesmo assim ela estava tão abalada, sabe, com aquela questão de não conseguir, tipo, de não ter mais as memórias, porque de um tempo atrás tu tinha fotos, tu tinha tudo, Mas aí que entra, né, Michele, é esse o objetivo, é você não ter uma dor a mais. exato. Porque você tá sofrendo, porque quem sofre, tem um sinistro, ele sofre, ele tem uma dor, ele passa por um momento ruim.
mas é só um Mas- carro. Mas é só uma casa. Mas é O só... apego, a dor, a perca da pessoa não vai voltar. Só que é muito pior se você não tiver como custear ou Exatamente. depois, se você tiver com problemas financeiros. Tá dando a nossa 1 hora. A gente tinha programado bem mais coisas, né? Mas a gente fala demais, Um pouco demais. né? E eu acho que a gente tem muito para trazer ainda, né? Exatamente. Então, a gente tem um novo encontro, né? No dia 27 de fevereiro e teremos uma convidada especial. Mês que vem, nossa primeira convidada. E muito obrigada para você que tá aí, que nos acompanhou. Se você puder, compartilhe com as pessoas do teu convívio, tua família, teus amigos. E uma ótima semana, um ótimo final de mês de janeiro. Nós estamos encerrando amanhã, né? Estamos esperando o mês e a gente que trabalha aí com a gente trabalha com a questão de fechamento de mês, a gente sabe que é importante, né? Mas a gente não vende seguro só por vender, então a gente vende, né, na importância do seguro. Exato. Vou agradecer todo mundo que está aí também. Obrigada, uma ótima semana para vocês. Que o final de mês, o nosso final de janeiro seja ótimo. Então, o nosso encontro segue, né? No próximo dia 27 de fevereiro, que é a última terça-feira de cada mês. Exatamente. Às 19 horas. Exatamente. E se você gosta do que a gente está trazendo, continue, a gente vai aperfeiçoando. Estamos no segundo apenas, com certeza serão centenas de episódios, né? Com certeza. Porque a gente tem Muito muita obrigada. história, muita coisa para contar. É isso aí. Boa noite. Boa noite.